Ok, pronto. Antes de mais, queria agradecer à doutora Isabel Alçada pelas muito simpáticas palavras. Queria também agradecer à doutora Helena Nogueira Pinto e à sua excelência, o Sr. Presidente da República, por me convidarem para participar neste encontro e, obviamente, queria agradecer a todos vós por estarem aqui hoje a ouvir-me falar sobre este ofício do compositor. Agradeço, obviamente, não só aos alunos, mas também aos professores que os acompanham e, portanto, bem-vindos todos. Espero não vos maçar muito durante a próxima meia hora, uma hora em que vamos estar aqui juntos. Eu queria, antes de mais, só esclarecer uma coisa. Quando me foi dirigido este convite, tinha ficado com a ideia de que a plateia ia ser, eu diria, 95% constituída por alunos de escolas, mas não necessariamente alunos de música. Hoje de manhã, quando vi a folha Excel com as vossas escolas, percebi que são quase todos músicos ou estudantes de música. Portanto, se calhar aquilo que eu vos vou dizer, aquilo que eu preparei, vocês já sabem, e, portanto, podemos acabar isto mais cedo e vamos diretamente para as fotografias, se quiserem. Mas, para eu perceber mais ou menos a proporção, pedia o contrário daquilo que eu tinha pensado, que eu ia perguntar, quem é que estuda música? Agora vou fazer o contrário. De todos os que aqui estão, quem é que não estuda música? Levanta o braço, por favor. Ok, parece um Sporting Benfica, não é? Ok, sim senhor. Pronto, temos ainda uma boa quantidade de não estudantes de música e depois aqui deste lado temos os especialistas, ok? Portanto, eu não respondo a perguntas deste lado, eu depois só falo para vós. Então, vou começar a minha apresentação Começo com algumas imagens que eu queria partilhar convosco. E a primeira pergunta é: o que é ou o que faz um compositor? Está aqui uma imagem que eu acho muito engraçada, de um ilustrador inglês que já morreu, que era o Ronald Searle, que põe aqui o compositor a tirar salpicos de tinta para a parede e depois os salpicos que caem na pauta, a música está feita. É uma técnica, como muitas outras, mas aquilo que eu queria partilhar convosco é desmistificar um bocadinho esta ideia do compositor. E a doutora Isabel Alçada já falou de um termo que às vezes assusta as pessoas, o compositor contemporâneo. Os compositores normalmente são mais amados quando estão mortos, portanto eu estou à espera de morrer para ter a minha oportunidade. Esse termo de contemporâneo muitas vezes assusta as pessoas, não tem que assustar ninguém. A ideia da música contemporânea é basicamente a música que nós fazemos no nosso tempo. Se eu faço uma música hoje e se essa música de alguma forma reflete o tempo em que eu vivo, então eu posso dizer que essa é uma música contemporânea, não é? Porque é uma música do meu tempo. Se eu for um especialista e souber fazer muito bem a música à maneira do Bach, então eu posso ser um excelente compositor, mas já não serei um compositor contemporâneo. Sou um compositor a fazer música à maneira do passado. Também não vou dizer que o que é bom é fazer música à maneira de A, B ou C, não me interessa nada essa conversa, mas é para vocês perceberem que o que faz com que nós utilizemos este termo, normalmente é precisamente essa ideia do que é que existe na música que as pessoas fazem, que de alguma forma só podia ter sido feita nesse tempo, nessa semana, nesse ano, nessa década, nos últimos 20, 30 anos. Portanto, a música que de alguma forma tem o ar do tempo em que é feita. Bom, da mesma forma que se eu fosse escritor e que se escrevesse à maneira do Eça de Queiroz, poderia escrever muito bem, mas provavelmente já não era um escritor contemporâneo. É nesse sentido que eu tento, como muitos dos meus colegas, fazer uma música que reflita o tempo em que eu vivo. Depois tenho aqui mais algumas perguntas que são vou antecipar um bocadinho aquilo que provavelmente
Alguns de vós depois me vão perguntar no fim, mas eu também vou fazer algumas perguntas, porque ajuda-me a refletir. E uma das perguntas que me fazem muitas vezes é se o compositor também é um intérprete. O compositor pode ser um intérprete. O compositor pode ser um violinista, um pianista, pode ser tocar gaita de foles, o que quiserem, ok? Pode ser um maestro, mas também pode ser só compositor. E nesse sentido, eu sou um compositor, só compositor. Toco piano para fazer música, quando estou em casa, sozinho, escondido, mas não me apresento em público, nem a dirigir orquestra, nem a interpretar. Portanto, o meu trabalho é todo um trabalho normalmente solitário e só entro em contacto com o público quando a música depois é tocada. Portanto, é um dos caminhos possíveis, é o caminho que eu escolhi. Outra das questões que muitas vezes surgem, que também já estava mais ou menos enunciada na forma como a doutora Isabel Alçada fez a apresentação, o que distingue um compositor da música clássica, ou, se quiserem, da música de tradição escrita, de outros autores de música. Bom, e esta é uma questão um bocadinho sensível, porque muitas vezes, quando nós falamos em distinguir, pomos a coisa num plano de hierarquia. Quem é que é melhor? Quem é que é mais complexo? Quem é que é mais simples? Quem é que faz bem? Quem é que faz mal? Mais uma vez, também é uma conversa que não me interessa nada. O que me interessa é perceber a diferença. E a diferença está ali um bocadinho naqueles parênteses. Normalmente, o compositor que está dentro do contexto da história da música ocidental europeia no qual eu me insiro, portanto, estou a falar daquela genealogia que vem do Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms, Wagner, está ali, etc. Normalmente esses compositores, a que nós chamamos os compositores clássicos ou os compositores eruditos, têm uma diferença quando comparados com outros músicos que também escrevem música e que também fazem música, que é a música destes compositores normalmente é uma música escrita. Pode ser improvisada, mas depois passa para o papel de alguma forma. E porquê que a música é escrita? Porque também, é curioso que a doutora Isabel Alçada também referiu isso, porque de facto há uma grande diferença entre escrever 3 minutos de música ou escrever 30 minutos de música ou escrever 3 horas de música. Ok? Eu lembro-me quando eu tinha mais ou menos a vossa idade e gostava de fazer música e gostava de improvisar. Começava muitas vezes muitas músicas, muitos improvisos e raramente conseguia passar do minuto, minuto e meio. Quando chegava aos 3 minutos era uma vitória. Não é? E reparem, fazer uma canção, 3 minutos de música é extremamente difícil. Ok? E, portanto, a escrita, passar a música para o papel, é uma forma de expandir as ideias, fazer com que elas se desenvolvam no tempo e com que a música, que não pode ser só canções, não tenho nada contra as canções, mas que a música às vezes possa ser qualquer coisa que dura os tais 30 minutos, 1 hora, 2 horas, seja o que for. E isso é uma coisa muito curiosa para a vossa idade, porque nós vemos, e eu vejo isso muito, por exemplo, com os meus alunos, a vossa geração está muito habituada a uma velocidade rápida, não é? Eu não sou cientista, não vou fazer aqui nenhuma teoria de porque é que isso acontece, mas a verdade é que a paciência que uma pessoa com 16, 17, 18 anos tem para ouvir uma sinfonia de 40 minutos, ou uma pessoa com cabelos brancos terá para ouvir essa mesma sinfonia, se calhar é diferente. E isso tem a ver com, provavelmente, essa pessoa de 40 anos joga menos videogames do que vocês, não sei. Mas há realmente qualquer coisa no tempo da música que é diferente. E por isso é que existem diferentes formas de fazer música para diferentes fins, com diferentes objetivos. O meu objetivo é então fazer música de concerto, entre outras coisas, como já vos vou dizer. Um exemplo muito curioso para vocês perceberem a diferença entre a canção dos 3 minutos e do tal compositor da tradição escrita. Tem aqui este senhor, de nome Richard Wagner, que viveu no século XIX e que, por exemplo, ele escreveu muitas óperas, mas, por exemplo, ele tem um ciclo de 4 óperas, no qual trabalhou cerca de 25 anos, um quarto de século, portanto não foi 25 dias, teve ali
muito tempo a trabalhar naquelas 4 óperas, e aquelas 4 óperas juntas, ao todo, têm cerca de 15 horas, ok? Portanto, dá quase 4 horas por cada uma das óperas. Portanto, vejam, ou ele tinha muito tempo, ou não tinha televisão, havia qualquer coisa que fazia com que ele conseguisse desenvolver a música durante um tempo muito longo. E então, a questão seguinte que eu coloco é, para se fazer uma música que seja mais longa no tempo e que possa ser mais desenvolvida, o que é que o compositor precisa? Obviamente precisa das ferramentas para criar, pode ser um instrumento musical, pode ser um lápis, um papel, um computador, mas precisa, antes de mais, acima de tudo, de uma ideia musical. O que é mais importante, ou para mim, enquanto compositor, o que mais difícil é quando tenho que começar uma peça, é o que é que esta peça vai trazer, por que razão é que eu estou a escrever esta peça, o que é que eu estou a contribuir ao estar a escrever esta música, o que é que eu quero dizer com esta peça que eu não tenha dito já na peça que acabei no mês passado e por aí fora. Portanto, essa ideia, da mesma forma que se eu for escritor, eu posso dizer, sim senhor, eu preciso de papel, preciso de lápis ou de uma máquina de escrever para escrever um livro, mas o que é verdadeiramente importante é, antes de escolher o suporte, este livro vai ser sobre o quê? Não é? Vai ser crime, vai ser mistério, vai ser poesia, vai ser o quê? Não é? Portanto, essa procura da ideia é talvez a principal ferramenta que um compositor precisa ter. E depois de compor, o que é que o compositor precisa? Bom, precisa dos músicos, e por isso agora vou olhar aqui mais para este lado, porque é só por uma questão estatística. Os compositores precisam dos músicos, porque os músicos são a sua ferramenta. O compositor, ao contrário, por exemplo, imaginem um pintor. As pessoas que pintaram estes quadros que vocês estão a ver aqui expostos nestas galerias. O quadro está feito, está emoldurado, está posto na parede. Não precisam de nenhum intermediário. Qualquer um de nós pode chegar aqui e apreciar as pinturas, seja aqui, seja num museu, seja onde quiserem. Da mesma forma que um escritor, quando escreve um livro, publica o livro é editado, as pessoas vão à livraria, compram. A partir daí, o escritor, o pintor, não precisam mais de entrar em cena porque entregaram a obra e ela vive sozinha, independentemente de outro veículo. Agora, um coreógrafo precisa de corpos, precisa de bailarinos, não é? Um encenador precisa de atores, o compositor precisa de músicos. Portanto, o que é mais importante para qualquer compositor são precisamente os performers, aqueles que vão fazer com que a música, enquanto está no papel, pode ser muito bonita, mas ainda não existe. A música só vai ser verdadeiramente música quando ela se materializar em som. E, portanto, o compositor, para o bem e para o mal, está sempre dependente dos intérpretes. E os intérpretes têm exatamente a mesma ideia. Para o bem ou para o mal, têm que lidar com os compositores também. Portanto, é uma relação de amor e ódio ao longo de uma vida inteira. Bom, depois, precisa também de um espaço para que as coisas possam ser ouvidas. Precisa de um auditório. Pode ser um espaço como este, um antigo picadeiro, pode ser uma igreja, pode ser uma sala de concertos. E aqui eu chamo a importância da diferença de se ouvir a música como muitos de nós, independentemente das gerações, hoje ouvimos. Nós hoje ouvimos muitas vezes a música no comboio, no autocarro, com os auriculares dos nossos telemóveis. Ouvimos no YouTube, às vezes, quando estamos em casa, num ecrã com umas colunazinhas dos computadores, que pronto, ok, é o que é, mas o som é mau. E, portanto, habituamos-nos muito a ouvir a música num estéreo que é feito através ou de auscultadores ou através de monitores. Essa é a maior parte da escuta que é feita hoje. Agora imaginem, se vocês vão no metro e se põem os auscultadores e se ouvirem uma música super ritmada com um volume muito alto, isso até pode ser uma forma excelente da viagem ser mais rápida, não é? Mas se quiserem ouvir, por exemplo, uma suíte para violoncelo de Bach, que tem fortes, mas tem fracos, tem coisas muito subtis e depois tem outras que são mais diretas,
e se estivermos ao mesmo tempo a ouvir as pessoas a falar ao lado, se ouvirmos os carris do comboio, se ouvirmos os alto-falantes a dizer que a próxima estação é os restauradores, ou seja o que for, garanto-vos que a vossa capacidade de se envolverem com essa música é totalmente diferente. Portanto, existem géneros musicais que pedem que a forma como nós ouvimos a música seja uma forma mais atenta. Temos que parar para ouvir. Há música que podemos ouvir como música ambiente enquanto estamos a virar ovos, a fazer uma omelete, ou seja o que for, mas se a quisermos verdadeiramente ouvir e se quisermos deixar que ela entre no nosso corpo, no nosso cérebro, no nosso coração, onde vocês acharem que é o ponto nevrálgico da vossa relação com a música, então aí tem que parar às vezes. Se tiverem a sorte de ter uma grande aparelhagem em casa, ótimo, sentem-se, ponham a música a tocar, mas se puderem, vão às salas de concerto. Por exemplo, nós estamos aqui e se vocês atravessarem o jardim e forem ali ao lado, têm uma magnífica sala como esta. Ouvir música ali dentro ou tocar música ali é completamente diferente do que ouvir música no YouTube, garanto-vos. Ok? Portanto, se os vossos professores, os vossos pais ainda não vos levaram a uma sala destas, então marquem posição, façam uma greve, cheguem-se à frente e obriguem-nos a levar. Ok? Tem que ser, porque de facto ouvir música em espaços assim é completamente diferente. Por exemplo, o auditório da Gulbenkian. Nós ouvimos uma orquestra e depois eles às vezes abrem aquela janela lá atrás e temos aquele cenário incrível que é aquele jardim, não é? Ou, sei que temos aqui pessoas de Faro, o Teatro das Figuras. Quem é que já foi ao Teatro das Figuras? Em Faro, não é? Ou temos aqui pessoas de Vila... Boa! Mas é que vocês são músicos, muito obrigado. Estão a ver, isto está mal preparado. Não estava à espera deste público. Mas então vão mais vezes e toquem lá, ok? Pessoal de Gaia, quem é que vai regularmente a este magnífico auditório da Casa da Música, não é? Ou outra auditório, o Teatro de Ópera, o Teatro Nacional de São Carlos, aqui em Lisboa, ou seja, o ambiente, a forma como nós ouvimos a música, torna-se totalmente diferente quando nós deixamos que o espaço também contribua para a forma como nós nos envolvemos, ok? E o compositor, quando escreve música, garanto-vos, se escrever música para ser tocada num palco assim, ou para ser tocada num palco como o do CCB, isso pode ter também diferenças muito grandes na forma como a música vai ser escrita, porque o compositor não pensa só esquerda-direita, o estéreo, não é, do habitual, não pensa só em sons agudos e sons graves, não pensa só se a música vai ter 3 minutos, 30 minutos ou 3 horas, não. O compositor pensa também onde é que o som está. Por exemplo, quando eu estou a ver uma orquestra, onde é que está o som dos violinos? Onde é que está o som da percussão? Agora estou a ouvir um clarinete, onde é que ele vem? Agora estou a ouvir um trombone. Portanto, o som, quando é ouvido ao vivo, torna-se tridimensional. Tem primeiro plano, tem médio plano, tem profundidade de campo. E isso é extremamente importante, porque nos vai dar toda uma magia totalmente diferente na forma como nós vivemos a música. Bom, e quando olhamos para um palco como estes, de repente podemos pensar sobre o que é que escreve então o compositor. Uma coisa é as ferramentas, outra coisa é o espaço, a ideia, mas dentro dessa ideia, então sobre o que é que os compositores podem escrever? Claro, podem escrever sobre a natureza, se estiverem apaixonados sobre o amor, se não tiverem podem escrever na mesma pelo amor, pela vida, podem escrever sobre a morte, fé, causas, coisas que os preocupem na vida que os rodeia, sátira, humor, etc, etc. O que não falta são elementos que podem inspirar um escritor, um pintor, um compositor a criar qualquer coisa. Mas, atenção, nunca se esqueçam disto, porque um compositor também pode escrever sobre nada. Ok? Aquela ideia de que uma obra musical tem que ser sempre sobre qualquer coisa é muito perigosa, porque às vezes a música pode ser mesmo sobre som. Ok? Eu escrevi ali o puro prazer do som. Eu, por exemplo, enquanto compositor, não consigo andar na rua e ouvir qualquer som
sem que o sinta de uma forma diferente daquilo que, por exemplo, acontece, se calhar, com um artista visual. A forma como nós sentimos os estímulos daquilo que nos rodeia varia em função daquilo que são, obviamente, as nossas aptidões e as nossas preferências. Então, um músico, um compositor, seja uma buzina de um automóvel, seja o som ambiente, é algo que pode sempre despertar a atenção de uma maneira, de um modo diferente. Portanto, eu pus ali o puro prazer do som, dos sons que nos rodeiam, mas também, claro, dos sons que nós construímos. Por exemplo, enquanto compositor, uma das coisas que eu gosto muito é fazer cozinhados com sons. Misturar madeiras com metais, com percussão, com cordas, depois uns mais altos, outros mais baixos. Portanto, essa alquimia, essa mistura de sons, como um cozinheiro mistura ingredientes, é algo que, para mim, enquanto compositor, pode ser suficiente. Ou, quando ouço a música de outro compositor, de repente, ouço um acorde, um conjunto de notas sobrepostas, e começo a ouvir aquele acorde e fico com um sorriso na cara ou com pele de galinha, porque acho aquele acorde maravilhoso. Pode não ser sobre nada, pode não ser nem sobre o amor, nem sobre a morte, nem sobre a fé, nem sobre nada. É som. E o som em si, para mim, enquanto compositor, é mais do que suficiente, em alguns casos, para fazer uma música. Ok? Bom, depois, agora o fim, então, pensando agora em termos profissionais, um compositor, para que é que vai fazer música? Qual é que é a utilidade? E nós vivemos num tempo em que as pessoas pensam frequentemente na utilidade. Todos os que estão aqui e que estudam qualquer área de artes, se calhar já passaram por uma situação em que alguém lhes tenha dito: para que é que estás a fazer isso? Para que é que serve? Okay? Essa pergunta da utilidade, que no caso das artes muitas vezes é difícil de compreender para muitos. Então, para que é que nós podemos escrever música? Claro, podemos escrever música de concerto, e música de concerto pode ser música instrumental, instrumentos solo, pode ser orquestra, um agrupamento de câmara, pode ser um coro, pode ser música eletrónica. Portanto, música de concerto é uma função que o compositor, enquanto profissional, pode preencher. Mas também pode fazer música para um ritual, por exemplo, uma missa, para uma celebração de um evento qualquer. Pode fazer uma música para um bailado, pode fazer música para teatro, pode fazer música para ópera, pode fazer música para cinema, pode fazer música para videogames. Eu tenho às vezes alunos que me dizem: eu adorava fazer música para videogames. Ok? Pronto, portanto, e há ainda mais fins, mais utilidades para este ofício, para esta profissão do compositor. Portanto, não é só a primeira de todas, mais óbvia, que é escrever o quarteto de cordas, ou escrever a sinfonia, o concerto, etc. Bom, eu comecei há pouco a dizer que eu, enquanto compositor, trabalho muito sozinho, no meu laboratório, não é? Que é o meu escritório, onde eu escrevo e vou fazendo a música, mas também gosto muito do compositor, quando o compositor trabalha em equipa. E eu vou concluir a minha apresentação antes de passar.